A paz de Jesus permaneça conosco. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, agradecendo o convite da Tânia e agradecendo ela, a gente agradece a toda a equipe encarnada e desencarnada dessa casa por nos receber mais uma vez e oportunizar a condição de trabalho. Eu me sinto muito à vontade aqui, me sinto muito amado de coração, eu me sinto muito à vontade e a gente percebe, sem demagogia ou qualquer live de personalismo, que essa casa se esforça realmente em se manter alinhada aos propósitos de Jesus e da espiritualidade superior e está envolvido nesse ambiente para nós de muita gratidão. Eu espero que seja um encontro de muita renovação para todos, como já está sendo para nós. A proposta da nossa conversa é falar sobre suicídio, prevenção, valorização da vida, na verdade, ter fé na vida. Esse é o grande tema da nossa conversa. Todavia, os nossos estudos giram em torno da obra Suicídio, Falsa Solução, do médico psiquiatra Alírio de Cerqueira Filho, da Federação Espírita do Mato Grosso, e que ele faz um estudo da obra Memórias de um Suicida e vem nos apresentar que o suicídio é uma falsa solução. Porque uma pessoa que pensa em auto-aniquilar-se, em verdade, ninguém se suicida por estar se sentindo bem. Quem pensa em suicidar-se é porque está com algum sofrimento de alguma ordem, que a pessoa não está conseguindo gerenciá-lo, e no momento, numa afã da emoção, no impulso, muitas vezes, de acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, o impulso não é um fator significativo dentro do caso do suicídio. A pessoa naquele momento acha que, por não conseguir gerenciar o sofrimento, suicidando-se vai acabar com o problema. Como se fosse uma solução para o problema. Mas, na verdade, nós espiritualistas e espíritas sabemos que a morte do corpo físico não vai ser determinante para a solução do problema. Você, na verdade, não está terminando o problema, mas está arranjando mais problema. Sobre a ótica da imortalidade da alma, o suicídio não é solução para resolver problema algum. Entretanto, nós vamos aprofundar as nossas reflexões. E esse estudo da obra Suicídio e Falsa Solução é, na verdade, um debruçar, uma reflexão da obra Memórias de um Suicida, que foi psicografado por essa senhora, Ivone do Amaral Pereira, conhecido por muitos como Chico Xavier de Sales. Muito antes de Chico começar a psicografar, ela já trazia informações do mundo espiritual. E a obra Memórias de um Suicida, que na nossa opinião, bem particular, é uma das melhores obras espíritas que eu já li, junto com Paulo Estevam, dos mediúnicos, é o meu favorito. Veio trazer profundas reflexões e ficou 30 anos na gaveta, um livro de 800 páginas que foi reeditado por leitura de 500, 600 aproximadamente, dependendo da edição, até o movimento espírita e a humanidade ter maturidade para acolher essa obra. Conheçam a história dessa senhora, Ivone do Amaral Pereira, que em muitas encarnações que ela nos traz, uma delas ela foi filha de Bezerra de Menezes, um médico espírita conhecido, quando ele não era Bezerra, em outras encarnações mais próximo da Idade Média, e foi muito amiga de Chico Xavier. Viveu em Minas Gerais por um bom tempo e compartilhou das reuniões mediúnicas junto com o nosso querido médium mineiro. E essa história do livro Memórias de um Suicida é contada por esse espírito, que é a última encarnação dele, na questão da fama, vamos dizer assim, como uma personalidade, foi conhecido como Carmilo Castelo Branco. Quando a gente estuda na escola sobre literatura, estudamos um pouco da história desse senhor. Um dos maiores literatos da língua portuguesa. Hoje, nós poderíamos dizer que questão só de popularidade, não que isso seja importante, mas ver o impacto que a obra literária dele tinha na época, é como se ele fosse conhecido como um grande roteirista de novela da Rede Globo hoje, por exemplo. Homem com muita influência social, muito bom com as letras, mas extremamente materialista e hedonista. Quando chega na idade mais avançada, vê-se cego, não busca um sentido para aquela cegueira e resolve dar um tiro na cabeça. Só que ele acorda do outro lado e vê que a vida continua e o problema que ele estava não se resolveu. Porque, na verdade, o convite daquela doença era para desenvolver resignação e o olhar interior. Enquanto Deus fecha os olhos para o mundo exterior, Ele abre os nossos olhos ainda mais para o mundo interior. E ele veio contar a sua história depois na obra Memórias de um Suicida, e ele usa o pseudônimo à época de Camilo
Cândido Botelho. Nós vamos saber quem em verdade está falando desta personagem. Mas a nossa conversa sobre fé na vida. Fé na vida é uma campanha da Federação Espírita Brasileira, lançada há pouco tempo, este ano agora 2017, e que veio fomentar uma outra campanha, que era a campanha em defesa da vida, de valorização da vida da FEB, que vai falar sobre prevenção e o combate ao aborto, à eutanásia, à violência, à pena de morte, à dependência química e ao suicídio. Tanto é que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em parceria com a Associação Médico Espírita do nosso Estado e a Associação Jurídica Espírita Gaúcha, elaboraram esta obra, Fé na Vida, que está sendo lançada agora pela editora Francisco Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde muitos profissionais da área médica e da área jurídica, espíritas, abordam diversos temas sobre valorização da vida, principalmente em prevenção e combate ao suicídio. Foi baseado no nosso segundo encontro médico-jurídico espírita no ano passado em Porto Alegre, com o tema Ética da Vida, e que eles vêm trabalhar sobre suicídio infantil, suicídio entre idosos, questões sobre aborto, questões jurídicas sobre isso, sobre a legalização do aborto, entre outras tantas, e também sobre o suicídio no meio profissional, no meio médico, que é um número assustador. Porque nós ainda enxergamos o mundo sob o paradigma materialista. Então, como uma campanha, a utilização de diversos veículos de comunicação para atingir um objetivo, essa obra leva o selo da campanha Fé na Vida como uma ação da Federativa em prol dessas questões. Nós, como estamos no Setembro Amarelo, o Setembro Amarelo vai trazer nossa cor, os nossos lacinhos, porque a cor traz identidade, ela comunica. E no Brasil, é um movimento mundial, mas no Brasil quem começou esse movimento foi a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, propondo que nós, no mês de setembro, porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, nós abordássemos essas questões ainda mais. E a OMS lançou em 2009 uma cartilha para os profissionais da área da imprensa, para nós podermos ter recursos para abordar esse tema. Porque falar sobre o suicídio, meus irmãos, ainda é um tabu, de acordo com a expressão do relatório da OMS. Por quê? Há um fenômeno chamado de mimetismo, que quer dizer imitação, de que as pessoas ficam com receio de falar sobre o tema, achando que quando você fala vai acabar incentivando. Entretanto, se você quer prevenir alguma coisa, prevenção se faz com informação. Você quer prevenir a dengue, a AIDS, o Zika vírus. Como é que você faz? Você informa como é que se pega e se você vê o foco do problema, como é que você vai conseguir superá-lo. Entretanto, tem que saber falar sobre o suicídio para que não estimule, na verdade, previna. Por quê? No século XIX, Goethe escreve uma história sobre um jovem Werther, um romance, onde um jovem, no auge do vigor da juventude, se encontra apaixonado por uma jovem, tem uma decepção amorosa, não consegue gerenciar essa dor emocional. Hoje a gente pode escutar o Pablo, né? As músicas, como é que é? A sofrência que chama. Naquela época acho que não tinha sofrência. E ele acha que não conseguindo gerenciar aquele sofrimento, ele opta pelo suicídio. Percebeu-se que muitos jovens na Europa leram aquela obra e que estavam com algum sofrimento emocional semelhante, cometeram o suicídio da mesma forma que o Werther. Leon Tolstói, quando escreve sobre Ana Karenina, mesmo fenômeno. Agora, na década de 90, Kurt Cobain, guitarrista e vocalista da banda Nirvana, comete suicídio e percebeu-se que muitos jovens que eram fã da banda cometeram suicídio da mesma forma que o Kurt. Então gerou um mito. Não fala, porque se falar vai incentivar. Então nós temos que cuidar. É necessário falar sim sobre isso. Mas buscar recursos para que essa conversa seja realmente preventiva e esclarecedora, não estimuladora. Não colocando o suicídio na condição de mártir ou de romântico. Como teve a novela das 6 agora, em que no final do último capítulo, o homem escuta a voz da esposa desencarnada e suicida-se para encontrar a esposa. Tinha que mandar uma carta para a Rede Globo. E aqui não estou falando daquela perseguição, né? Contra a Globo, imperialista, não é isso. Como qualquer outra emissora que fizesse isso. Porque uma pessoa que está sofrendo uma dor emocional e vê aquilo, acha até que é bonito. Porque na verdade é uma atitude de extremo egoísmo.
Quando a pessoa suicida-se por desgosto ou por um pseudo-amor, que amor não é. É uma falta de equilíbrio. E dessa proposta de trazer a identificação, meus irmãos, porque o lacinho amarelo salva vidas. Eu vou contar uma história depois para vocês por que eu digo isso. A proposta do CVV, também do Centro de Valorização da Vida, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Setembro Amarelo, é que a gente coloque a cor em evidência em diversos ambientes turísticos, históricos, dentro das nossas instituições, para que isso instigue a procurar abordagens sobre o tema. Interessante que em Porto Alegre, o laçador ficou amarelo, mas se vocês veem ali no meio, percebem qual foi o monumento histórico que ficou pintado de amarelo? O gigante da Beira-Rio. Não foi a Arena do Grêmio. Pena? Puxa. Que bom, né? Mas é que na verdade, meus amigos, os gremistas são muito misericordiosos com nós colorados. Porque o Inter está quase desencarnando. Então, é necessário muita oração e muita vibração. Mas é que o Grêmio, a arena do Grêmio, por si só já tem uma cor natural, que é o azul, né? Nós também estamos no Setembro Azul, que é o mês de estímulo ao conhecimento e à divulgação da língua brasileira de sinais. Se o Grêmio colocasse o amarelo, ele ia participar de duas campanhas, enquanto o Inter de uma só. Entre o Setembro Azul e o amarelo. E azul e amarelo da que cor? Verde. Alguém falou verde. A vozinha infantil verde. Nós também estamos no Setembro Verde, que é o mês de conscientização e estímulo à doação de órgãos. Então esse 3-1 para o Grêmio, para não dar essa lavagem nossa, eles não se isentaram, só participaram de uma também. Só que nós estamos, se unirmos entre gremistas e colorados, rompendo a barreira do preconceito, da infantilidade psicológica, da rivalidade infantil. Azul e vermelho da que cor? Roxo, lilás, assim mais ou menos. Nós também estamos no Setembro Lilás, que é o de conscientização e tratamento para o Alzheimer. Então, se nós nos juntarmos e trabalharmos juntos, nós realmente vamos trabalhar em defesa e a favor da vida. Brincadeiras à parte, também um convite para nós trabalharmos esse assunto dentro das casas espíritas, e por isso que nós parabenizamos a instituição por todo esse movimento belíssimo que está girando. Por quê, meus irmãos? Vou contar uma breve história e nesses nossos minutos de conversa vou contar diversas histórias, e muitas envolvendo a nossa pessoa. Só que quando nós contamos isso, não é para autopromoção, mas quando a gente se coloca na condição de aprendiz num contexto de servo, achamos que é de bom ouvir e compartilhar as informações. Como o Fábio comentou aqui na abertura, nós somos a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, lá no centro de Viamão. E certa feita, um companheiro nosso, que era trabalhador, era expositor, era palestrante às quintas-feiras à noite, dia de trabalho público, o seu José, ele veio até a Casa Espírita no dia de trabalho, mas ele não estava escalado para aquela noite fazer a palestra. Daí ele sentou que nem o seu Ney, aqui na frente, para assistir a exposição. Qual não foi a surpresa, quando faltando 5 minutos para iniciar a palestra, chega o dirigente, o Fábio, e diz assim: seu José, o palestrante não veio. O senhor não faria palestra? O seu José ficou meio nervoso assim. Puxa vida. Mas como bom trabalhador, sabendo que o trabalho tem que continuar, e o consolo e o esclarecimento, né, para as pessoas que vêm procurar a Casa Espírita tem que estar sempre ocorrendo, ele diz: não, faço sim. Qual é o tema? E o dirigente diz: não, como é de improviso, tu faz o tema que se sentir à vontade. O seu José fez uma prece, sentiu a inspiração e resolveu falar sobre suicídio. É um tema que nós não recomendamos fazer de improviso, porque é bem complexo. Mas ele se sentiu confiante e foi fazer a palestra. Como ele não estava negligenciando o tempo ou foi irresponsável diante do trabalho, mas como era realmente um tapa-furo, a espiritualidade veio ao encalço do seu José e foi a melhor palestra que ele fez das que eu assisti. Ele soltou o verbo. Foi esclarecedor, consolador, contagiante, vibrante. Qual não foi a surpresa? Quando ele encerrou a palestra,
Um jovem que estava sentado lá ao fundo, levanta-se e vem em direção ao expositor. Um menino esse, numa condição de profunda dor. Tive muito compaixão de ver a condição dele. Ele estava, era uma temperatura como hoje, assim, ele estava com um capote preto, sujo, embarrado, mal cheiroso, um aspecto de muita dor e sofrimento no rosto, magérrimo. Ele se aproxima do seu José, esse pseudônimo do nosso amigo, e diz assim: atrás do centro espírita tem uma região arbórea, um matinho. Eu estava indo ali dar um tiro na minha cabeça. Mas eu passei aqui e vi Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, a placa. E eu fiquei pensando comigo, o que esses espíritas falam aí? Já que eu vou morrer sabendo. E entrei aqui e assisti a palestra do senhor. Quer saber de uma coisa? Mudei de ideia. Abriu o capote preto, tirou um revólver calibre 38 do bolso e entregou na mão do palestrante. Uma placa parada da casa espírita salvou uma vida. Quantas vidas a Sociedade Espírita Círculo da Luz já não salvou? E a gente não sabe. Quando você vê o Clube do Livro, que o Fábio falou aqui na frente, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que percorre 5.000 livros todos os meses, só de um capítulo, um título, percorre todo o Rio Grande do Sul. Quantas vidas esse livro não salva? Quando você faz uma postagem de algo positivo no Facebook, quantas vidas você já não salvou? Quando você empresta os seus ouvidos para alguém desabafar na rua, quando você pega e faz uma divulgação de um vídeo positivo no YouTube, nas redes sociais, quando você é um bom cidadão e exemplifica a vida reta no dia a dia, mostrando força e resignação em superar os desafios, quantas vidas você já não salvou? Quantas vidas um lacinho amarelo não salva? Só na faculdade, no ano passado, 3 jovens, os colegas, eles eram mais novos que eu, deixando de jovem, parece que é muito velho, vieram perguntar assim, que era a época de eleição para a prefeitura no ano passado, eles perguntavam, está te candidatando à política? Eu não. E esse lacinho é o que então? É o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Eles, tu fala sobre suicídio? Eu não falo em si, mas a gente está aqui divulgando. Será que eu posso conversar contigo um pouquinho? 3 casos de jovens, 2 meninas e um menino, que estavam muito inclinados a cometer suicídio. Um deles estava bem complicada a situação. Conversou conosco, um deles era surdo, nós encaminhamos para o CDV. Como é que o surdo vai falar no 181, no 188 ou 141? Mas tem o chat, ele pode conversar pelo chat. E hoje esse nosso amigo de Novo Hamburgo está bem encaminhado. Se não tivesse o lacinho amarelo, estou encontrando na condição de Salvador, gente, não é isso. Mas todos nós aqui somos convidados hoje a sair daqui como agentes em defesa da vida. E hoje nosso companheiro está bem firme, forte e bonito, buscando tratamento e ajuda, porque há alguns transtornos mentais associados. A gente vai ver agora como é que isso funciona. Algumas estatísticas do suicídio, de acordo com a OMS. 800 mil pessoas suicidam-se por ano aproximadamente. Produzem-se mais mortes por suicídio que a soma de homicídios, terrorismos e guerras. Isso é importante dizer. Se a gente ouve no jornal todo dia, foram assassinados não sei quantos em Porto Alegre, não sei quantos no Rio, em São Paulo, soma todas as mortes por homicídio no mundo. No mundo. Mais o número de mortes por terrorismo, atentado terrorista. Terrorismo na França, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, enfim. Mais o número de mortes por guerras. Guerra na Síria, no Afeganistão, no Iraque, entre outros. Há uma ONG que trabalha contra essas questões, que nos diz que existem mais de 75 conflitos armados hoje, em guerras declaradas, que a gente acaba não sabendo. E que, na verdade, a maioria delas é para, como é que dizer, se livrar das armas dos países mais desenvolvidos
Então a questão do armamento, que muitos defendem isso, em pleno século XXI, acham que botar uma arma na cintura vai resolver alguma coisa. Na verdade, você está sendo uma marionete das grandes indústrias armamentistas. Sob uma pseudo-condição de defender a dignidade humana. E a gente está comprando esse discurso hipócrita. É só ver estudos. Pega os artigos científicos que falam sobre isso e reflete. E vê o impacto que dá um cidadão usar uma arma no 31 na cintura. Enquanto Jesus, quando Pedro vai lá e corta a orelha do soldado defendendo Jesus, Jesus diz o quê? Pedro, embainha tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E os espíritas querem andar com 38 na cintura. Ou uma AK-47 daqui a pouco. Para matar alguém? O que Jesus ensinou? Soma o número de homicídios, terrorismos e guerras. Não dá o número de suicídio. Somando os três, não dá o número de suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa pratica. Então, se eu estou falando há 20 minutos aproximadamente, vamos arredondar para 30 segundos, 40 pessoas no mundo se mataram. Até o final da conversa, era como se todos nós aqui tivéssemos suicídio. Existem 20 tentativas para cada ato consumado. Isso aqui é para quebrar um outro tabu. As pessoas que acham que quem quer se mata e não avisa. Isso é mentira. A pessoa sinaliza, deixa pedido de socorro, e quem está falando aqui é uma pessoa que tem suicidas na família. Não da família mais próxima, mas eu tenho alguns casos de suicídio na família. Na época nós não tínhamos esse conhecimento, essa informação para ver a importância de divulgar esses assuntos. Mas depois a gente percebeu que esses nossos companheiros deixaram inúmeros sinais de que eles estavam pensando em fazer isso. E que eram pedidos de socorro. Em verdade, era um pedido de socorro. Então, se você tem um parente, um amigo, um colega de trabalho, dentro da casa espírita, no seu ambiente profissional, que a pessoa fala muito nisso, até em piadinhas, sabe? Qualquer coisa, puta, a janela está acabada. Até nisso, sinal amarelo. Por isso que a cor é amarela. É bom ficar de olho. Dependendo da condição, é bom conversar com a família, encaminhar para o CVV ou então para o psiquiatra. A pessoa está com sintomas de depressão, fala muito nisso, vontade de sumir, desaparecer, principalmente na hora que o emocional está lá em cima. Cor amarela. Suicídio gera danos emocionais, sociais e econômicos nos parentes em torno daquela pessoa que comete o ato. A gente não fala isso, mas as pessoas muitos têm dificuldade de render o que renderiam na sua profissão, na sua qualidade de vida, e acabam também sofrendo as consequências. Por isso que aquela pessoa que se mata por desgosto, não que tenha algum problema, transtorno associado, mas simplesmente por capricho, como é o caso desse morrer por amor. Eu sei que amor é esse que faz a pessoa sofrer, então não é amor, é outra coisa. Essas pessoas, assim, na verdade, são criaturas extremamente egoístas, porque ele está pensando em solucionar a dor dele, mas ele se mata e não pensa na dor que ele vai deixar para a mãe, para o filho, para a esposa. O buraco interior que ele vai abrir nos outros. E por fim, na Revista Espírita de 66, 1866, o professor Allan Kardec vai nos dizer que os suicídios multiplicando-se em proporções nunca vistas até entre crianças seria um dos sinais do final dos tempos, um grande momento de transição, o apocalipse de João, vamos dizer assim. É o que nós estamos vivendo hoje. Kardec previu isso há 160 anos atrás. Porque o número de suicídio entre crianças é altíssimo. Crianças de 10, 8, 6 anos suicidando. O que leva uma criança de 6 anos a fazer isso? Não tem que pagar a conta, não está desempregado, um monte de coisa. Para que ele cansa? O psicopedagogo vai nos dizer que o trabalho sério da criança é brincar. A profissão da criança, o trabalho sério dele é brincar. Brincadeira é coisa séria que ele faz todo dia. Está tão ruim brincar hoje em dia? Será? Está fazendo as crianças fazer isso. A reencarnação
Explica. E o estilo de vida materialista, consumista e imediatista ainda mais. Achar que viver é ficar conectado na frente de um computador o dia todo. Por isso que os índices de morte por suicídio do Japão é altíssimo. Deixaram de conviver para viver dentro da Matrix. As pessoas não vivem e não convivem, apenas sobrevivem. E as causas que nós falamos então, que a Organização Mundial da Saúde vai nos dizer que 90% dos casos são preveníveis. Por que 90% dos casos? 1 milhão dos casos de suicídio, 900 mil poderiam ter sido evitados. 9 a cada 10 casos podem ter sido evitados. Por quê? Foi diagnosticado que 90% deles havia algum diagnóstico de transtorno mental associado. Entre eles, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, síndrome de ansiedade, transtornos psicóticos, dependência química, etc. O principal deles é a depressão. O segundo, álcool. E nós damos os exemplos para os nossos filhos de consumir álcool dentro de casa. Mundo de regeneração, meus irmãos. Álcool não vai servir para recreação. Não há nível seguro para o consumo de álcool. Nenhum nível. Porque é sermão? É sermão de religioso? Não. É lógico. Se Deus te cria e te dá o equilíbrio para a evolução espiritual, tudo que te tira o equilíbrio é o que? Um desajuste. Quem já teve crise de labirintite sabe do que eu estou falando. Então o equilíbrio é um dom de Deus para a tua evolução espiritual. Como é que uma substância que te tira o equilíbrio vai te fazer bem? Sem falar que ela deprime o sistema nervoso central, é porta para outras drogas. A maioria dos casos de polícia tem algo envolvido, agressão contra a mulher, abuso de criança, acidente de trânsito, morte, assassinato, briga. E a gente coloca isso no almoço de domingo, na mesa. Ah, mas o álcool, tu tem que ver que ele tem uma função terapêutica. Até pode ter. Mas hoje já existem remédios que fazem essa função de vasodilatador. Não precisa consumir álcool. Ah, mas Jesus transformou água em vinho. Será? Vamos ver o que Allan Kardec fala sobre isso na Gênesis, sobre as bodas de Caná. E é um dos fatores para o suicídio. Vamos falar um pouquinho de depressão, então, para o assunto ficar um pouco... Não sou da área da saúde, mas entendendo de uma forma geral, depressão é um transtorno de humor que determina uma interferência bioquímica no cérebro. Então está relacionado também a questões orgânicas. Às vezes a falta de um nutriente, por vezes você está com um problema hormonal que vai te gerando um cansaço, isso vai te gerando uma pressão, uma ansiedade, daqui a pouco vira uma depressão ansiosa, uma síndrome do pânico. Então tem inúmeros fatores. Aqui eu não vou trazer um absoluto, mas entender o funcionamento dela. E se nós falamos que 90% dos casos de suicídio são preveníveis, por que a gente fala que a depressão, por exemplo, é um fator de risco para o suicídio, mas é possível prevenir? Porque transtorno mental, meus amigos, nós tratamos. Depressão hoje você trata. Deve ser a primeira encarnação de todos nós, que a gente encarna na Terra onde acha antidepressivo, por exemplo. Antigamente as pessoas tinham uma baixa qualidade de vida, a famosa melancolia dos gregos, que é o quê? Que era a condição de outros tantos companheiros e profissionais da saúde hoje dizem que nós devemos unir 3 esforços concomitantes para superar os transtornos mentais, principalmente depressão. O primeiro deles é procurar um médico, um profissional da área, um psiquiatra. E se for necessário, se for aconselhado, utilizar da medicação controlada, do psicotrópico. Procurar um profissional sério, não esses comerciantes da medicina que a gente vê. Mas se for diagnosticada a necessidade da medicação, use. Porque há uma questão química no teu corpo que não está funcionando, é biológico. O bastão da informação entre as sinapses cerebrais não está fluindo. Tem um descompasso, a medicação veio o que ajudar a equilibrar isso.
Se tiver muito forte, não estiver legal, procura ver outra, fala com o médico, olha, eu me acertei. Reduz a dose, muda a medicação, orientação profissional, não gostou do médico, procura outra opinião. Mas busque sim o profissional da área da saúde. Uma vez, rapidinho, uma vez eu cheguei no hospital, mal, estava em casa, cheguei a infartar, dor no peito, falta de ar, pronto, e agora? Chegou a hora. Suicídio entre jovem suicídio. Infarto no jovem geralmente tiro quieto, para desencarnar. E eu cheguei no hospital mal, falta de ar, eu pensando, será que é crise de asma? O que é isso? E ai. Eu cheguei já fazendo o inteiro. Passa na triagem, lá os batimentos, aquela coisa, daí vem o médico. O senhor mais maduro, assim, uma calma. Eu olhei, nossa, coisa bem boa, não vai entender. Daí ele vai lá, verifica a oxigenação, né? Hidrofil está 98%, está ótimo. Ele vai lá e coloca o estetoscópio, não sei onde é. Ouve, tum. Coloca a pressão. Daí quando ele verificou a pressão, eu olhei para ele e disse assim, doutor, quantos minutos eu tenho? Ele me olhou com toda a calma e disse assim, meu filho, por que tu não te acalma um pouco? Tu está tendo uma crise de ansiedade. Eu vou te dar uma medicação aqui só para te poder baixar um pouquinho. Te poder dormir tranquilo. Porque a gente estava com tanta coisa, faculdade, trabalho e tal, que estava no mecânico, no automático. Ah, mas tu é espírita, tu é presidente da casa espírita. Como é que tu vai procurar um psiquiatra? Eu falei, porque eu virei espírita, deixei de ser gente agora. Eu sou ser humano. Você não procura gastro, pneumo, urologista, cardiologista? Por que não procurar um psiquiatra, um neurocientista? Meus irmãos, nós somos convidados a ter um estilo de vida totalmente doentio. Quando você se propõe a mudar e ter uma vida mais saudável, mais espiritualizada, é natural acontecer conflitos. E se estiver se sentindo mal, procure um profissional, sim. Tenha humildade de reconhecer que você é ser humano. Ou você acha que essas grandes figuras no meio espiritual, de todas as religiões, não tiveram conflitos também? Acha que Chico, Emmanuel veio com uma varinha de condão, fez perder um pimpim no Chico e ele ficou o que virou? Suicídio passou na cabeça de Divaldo Pereira Franco, para quem não sabe. E ele superou isso. Isso é fortaleza espiritual. Não é que ele acha que ser bom é não ter problema. Se tornar um espírito evoluído é superar os desafios. Olha o desafio que Jesus teve está na cruz. Imagina se ele tivesse abortado. E reconhecer nossas fraquezas. Mas não se acomodar unicamente com a medicação e achar pronto, vou ficar tomando remédio que tudo vai parecer azul. Eu trabalhei dopado. Busque concomitantemente o tratamento psicoterapêutico. E eu sempre digo isso, amigos, procurem psicólogos e psiquiatras. Por mais que você esteja bem. Porque o psicólogo vai ajudar você a encontrar, se reconhecer, o autoconhecimento e potencializar os teus pontos fortes e corrigir os fracos. De uma forma grosseira, eu vou contar um caso. Eu gosto muito de pastel de queijo. Sabe pastel de queijo? Aqueles de rodoviária, que são suicídio indireto, assim. Ah, gosto muito. Eu trabalhei numa farmácia por 6 anos. Daí tinha plantão aos domingos. Daí eu saía do plantão no domingo, chegava tarde em casa, umas 10, 11 horas da noite. Eu já ia no ambiente profissional, eu já ia alimentado, fazer um lanche reforçado para chegar em casa de noite, só fazer higiene pessoal e descansar. Fiz aquele lanche, cheguei em casa umas 10h30, 11 horas, entro na cozinha de casa. Meus familiares tinham feito uma bandeja de pastel. E eu olhei assim, meu pai, cheiroso, novinho. O estômago mandou a mensagem para o cérebro. Não precisa. Deixa quieto. Mas aí veio um processo psicológico de auto-boicote. Eu pensei, vou comer só um. Um só não vai fazer mal, né? E a Guilherme vai lá e delicia-se com um pastel. Mas a ansiedade, o afã veio.
Esperar mais um. 2, né? Deu. O cérebro, o estômago mandou a mensagem para o cérebro: chega, parou, parou. Chegou no final da noite, eu tinha comido 8, pastor. Olha a silhueta ainda. E depois ainda, pega um cafezinho preto e fritura com café, tudo a ver, né? Como é que vocês acham que foi a noite do tal do Guilherme esse? Terror. Terror mesmo, gente. Azia, gastrite, sei lá o nome que se dá para essas coisas. Mal, fui desdobrado até no solar. Para ser atendido no solar, né? O Guilherme acordou no outro dia mal, doente, né, machucado, dolorido. Vai numa farmácia, pega um antiácido, toma, melhora o sintoma. Só que se eu não buscar entender a causa dessa ansiedade que me faz comer 8 pastéis sem necessidade, no outro final de semana eu não vou comer 8, eu vou comer 10. E vou viver tomando estomazil toda segunda-feira. Porque eu só estou aliviando o sintoma, não estou atacando a causa. A psicoterapia vem nos ajudar o quê? A combater a causa da ansiedade. Eu fiz um exemplo bem pitoresco, mas que nós podemos encaixar em qualquer condição da vida. É o autoconhecimento proposto pela questão 919 do Livro dos Espíritos. É a forma mais eficaz de resistir às tentações de evoluir. E também o terceiro é o desenvolvimento da espiritualidade. Espiritualidade transcende qualquer rótulo religioso. Tem pessoas que não têm religião alguma e são muito mais espiritualizados do que nós que viemos todos os sábados na casa espírita. Tem pessoas que andam de bicicleta para essa cidade maravilhosa aqui no Osório. Isso aqui é lindo, gente. Vocês têm um paraíso natural. Você pega uma bicicleta e você olha e vê um pôr do sol na beira do lago, ou andando essa serra aqui, tu entra em contato com o divino, que é uma atitude espiritual, mesmo se dizendo ateu. Então, é isso que venho falar. Buscar relação espiritual com você mesmo, com o próximo, com a natureza e com Deus. E também na casa espírita. Vem tomar passe nos momentos de dificuldade. Está com depressão, ou um estado depressivo, que estado depressivo é diferente de depressão. Eu vi o Inter tomar 5-1 do Grêmio, no Grenal, me deixou em estado depressivo. Dá aquela... Puxa. Mas depois está bem. A depressão não, ela tem um efeito continuado, né? Então, o passe na casa espírita, o atendimento fraterno, o hábito do evangelho no lar, mas principalmente, meus irmãos, de fazer a caridade. Isso te dá saúde mental. Muita saúde mental. Enxuga a lágrima dos outros, que as tuas serão enxugadas. Mas o codificador Allan Kardec nos diz na Gênese, frisar bem isso, porque ele vê umas esquisitices, às vezes dizendo que é espírita e não é espírita. Umas terapias, assim, na casa espírita, umas terapias nada a ver. Que não tem nada a ver com o espiritismo. Kardec diz na Gênese: o meio mais eficaz de combater a obsessão é a oração. Não é o único, mas é o maior de todos. O hábito é aprender a orar. Por quê? Quando você aprende a criar essa imunidade e a proteção espiritual, você não sintoniza com o espírito inferior que está te influenciando na obsessão, você sintoniza com os superiores, eles vêm a te atender e você ainda vai conseguir captar, aurir boas energias, bons fluidos. Porque se você vir somente achar que a desobsessão é na casa espírita, no passe, você vai virar um papapasse. O espiritismo não veio curar corpos. Unicamente. A cura do corpo é um meio, mas o que você tem que atacar o quê? É a causa. Por isso que nós dizemos que o Espiritismo é uma doutrina voltada para a educação. A evangelização de Jesus é o que é uma proposta educativa. Por isso que o único título que ele aceitou foi mestre, não de médico, não de administrador, de psicólogo. Foi mestre, mestre é professor. Por quê? Allan Kardec, que era pedagogo, discípulo de Pestalozzi, vai nos dizer: educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, se eu sofro
porque eu tenho uma má educação alimentar pela ansiedade, eu tenho maus hábitos alimentares. Eu tenho que me reeducar, adquirir novos hábitos para viver mais saudável. Evangelização, estudar o Evangelho, é para nós adquirirmos hábitos para viver de acordo com a lei de Deus. Porque nós só sofremos porque nos afastamos da lei de Deus. Você coloca cerca elétrica na sua casa, coloca grade. Aqui não tem tanto, né? Quase não vi que aqui é cidade quase zero de violência. Certo? Mas lá em Viamão, gente, tu coloca cerca elétrica, cercoiço, câmera, alarme, tudo, para proteger contra as agressões dos encarnados. Mas como é que está a proteção da tua casa para os desencarnados? A proteção fluídica do teu lar está como? Quando você está consumindo álcool, ou vendo um filme pornográfico, ou vendo um filme de violência, quais são os espíritos que estão te acompanhando naquele momento? Tem mano? Está um funkzão lá. Ela é mano, isso aí, vamos lá. Chão, 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 chão. Ela é mano dançando. Bezerra, Kardec, Chico. Qual é o tipo de espírito que está nesse momento com você? Quando está falando mal, qual é a casa espírita? É nós, a proposta é nós criarmos essa imunidade, essa proteção. Quer ver um caso? Por isso que Jesus diz, né? Vigiai e orai. Anda no mundo. Se vier a tentação, aprenda a orar para não cair e poder superar aquela tentação. Quer ver uma coisa? Me formei com 17 anos na escola. Moro em Viamão, quem conhece a RS 140. Peguei o boletim, um dia bonito, estava bem feliz, aprovado. Indo para casa, eufórico, para aquele momento, né, de encerrar uma etapa, aquela ansiedade, expectativa para uma nova etapa que vem. Tem a rodovia, são 2 faixas, né, em alta velocidade, em 2 sentidos. Eu atravessei a primeira, quando eu estava no canteiro do meio, para atravessar a segunda, eu estava bem. Assim, no cordão da calçada, esperando os carros passar. É como se um pensamento viesse sobre o nosso. Tá? Até onde eu sei, eu não sou bipolar para ter um transtorno de humor tão rápido, para ir do céu ao inferno tão rápido. E também não tenho esquizofrenia, não ouço vozes. E nem estava sob efeito de medicação. De repente vem aquele pensamento e diz assim: por que tu não pula? Pula. Pula na frente do carro. Tu não vai sentir nada. Tua vida vai ser difícil, vai te decepcionar com algumas pessoas. Pula. Sinal amarelo acendeu. Opa. Esse eu acho que não sou eu. Eu não estou querendo me matar. Será que é realmente o Guilherme que está pensando isso? Eu dei um passo para trás. Ainda bem que minha mãe me ensinou a orar desde pequeno. Me levava na evangelização. Eu dei um passo para trás e fiz uma prece ao meio-dia embaixo de um pé de jacarandá na RS 040. Com 17 anos de idade. Pedi: meu pai, me ajuda. Eu não quero me matar. Mas se há algum irmão que por acaso eu tenha feito mal no passado, eu peço desculpa. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Que ele possa ser encaminhado para o centro espírita, ser atendido. E que a gente possa recomeçar agora do zero. Eu peço desculpa. Vamos recomeçar. E aquilo foi dando uma paz, foi acalmando. Tu sente a presença dos bons espíritos. E eu atravessei em paz e estou aqui até hoje. Pergunto-vos: quantos irmãos que não têm esse conhecimento de proteção espiritual não pularam, não atenderam aquele convite? Dificilmente um assassino puxa o gatilho da arma sozinho. Dificilmente um assassino puxa o gatilho da arma sozinho. Ah, mas então a culpa é do demônio, do espírito, seja lá o que não. O espírito faz o convite. Ele é corresponsável. Mas quem puxa somos nós. Ele pode ter feito a sugestão para o Guilherme pular.
Ele é corresponsável? É. Mas quem pula sou eu. Mesma coisa ao contrário. Quero parar de fumar. Você pode fazer prece para os espíritos, que eles vêm te ajudar. Vão te dar boa energia, dar boas vibrações, sustentar o teu ânimo, até quem sabe conseguir uma situação para apresentar um médico, uma terapia na tua frente, enfim. Mas nenhum espírito vai vir tirar o cigarro do teu dedo. Quem tem que soltar o cigarro é você. Mas eles vêm que dar força, resignação. Espiritualidade nos dá resiliência, coragem para superar os desafios. Nós vamos adiante que o tempo correu, gente. Estou falador hoje. As consequências do suicídio são as mais diversas. Porque os espíritos dizem no livro dos espíritos, só há uma coisa comum entre todos os suicidas: o desapontamento em ver que o problema que ele queria acabar não terminou e que a vida continua. Por isso que nós temos que romper a crença materialista que a vida acaba na morte do corpo físico, entender que nós não temos espírito, que nós somos espíritos, passando por uma experiência corporal. Você é um espírito, você não tem... o meu espírito saiu. Não, você saiu do corpo, não foi seu espírito que saiu do corpo. Eu sou imortal e não morro. Meu corpo, meu carro vai parar de funcionar, mas a vida continua. Mas quer dizer então que todo suicida vai para o vale dos suicidas? Não, porque depende muito da intenção de cada um. Por exemplo, se eu cometo um homicídio hoje, aos olhos de Deus, com o conhecimento que eu tenho de civilidade, e uma pessoa lá no interior da África, um aborígene que nunca viu um ser humano na vida, comete um assassinato também, aos olhos de Deus, quem é mais responsável? Eu ou ele? Eu. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Então, a pena não vai ser a mesma para os dois. Tem um atenuante e agravante muito da intenção de cada um. Isso é muito importante frisar. Tanto lá, meus irmãos, que nos Estados Unidos, uma amiga minha que é corregedora da SUSEP, ela acompanhou o julgamento lá. Aqui no Brasil, se uma pessoa tem faculdade, dinheiro e outros recursos, a pena dele, quando comete um crime, é abrandada, né? E o pobre, geralmente, leva mais choro. Lá, o contrário. Se o juiz vê que a pessoa teve uma boa faculdade, vivia no bairro bacana, tinha uma família estruturada e assim mesmo cometeu o crime, a pena dele é agravada. Porque ele tinha mais recursos para entender o que ele fez errado. Então, se nós temos essa noção, será que Deus não tem? O suicídio é um dos maiores crimes contra a lei. Mas tem essa intenção, a gente não pode esquecer que Deus é um Pai de misericórdia, não um Pai punitivo e que quer o castigo. Sempre, parábola dos dois filhos, também conhecido como parábola do filho pródigo. Sempre quando o filho perdido resolve voltar para casa, arrepende-se, volta para casa, o pai sempre recebe ele de braços abertos. Então, meus amigos, ninguém vai ficar relegado e relegado ao sofrimento eterno e perpétuo. Porque Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Entretanto, o suicídio, ele não é unicamente aquele momento que nós tiramos a vida de supetão, vamos dizer assim. Kardec vai nos dizer que o suicídio não consiste somente no ato involuntário que produz a morte instantânea, mas em tudo que se faça conscientemente para apressar a extinção das forças físicas. Interessante é que a gente coloca a imagem do filme Nosso Lar. André Luiz foi médico, chega no mundo espiritual, fica um tempo no umbral, depois é resgatado. Chega na enfermaria, um médico espiritual vai atendê-lo e diz: você foi suicida. Ele: mas como assim? Eu morri de câncer? Não estou dizendo que toda pessoa que tem câncer foi suicida, não é isso. Por favor, tá? No caso dele. Daí o médico espiritual vai dizer assim, com licença para me ler aqui. Fala para o André Luiz. Os órgãos do corpo somático, do corpo físico, possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade, ou seja, ele tinha uma grande missão ao encarnar como médico,
foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Faliu na missão dele. Todo o teu aparelho gástrico foi destruído a custas de excesso de alimentação, pastéis de queijo. Se tu não cuida, vira uma úlcera, vira uma gastrite crônica, daqui a pouco vira um câncer. E bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. O beber social. O que tem? Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Ele traiu a esposa. Na época não existia preservativo. Pegou sífilis, virou uma infecção do intestino, começou a dar os tumores, câncer. Como vê, o suicídio é incontestável. André Luiz foi o médico Carlos Chaves. Ah, Guilherme, agora ficou pesado. Porque eu fumei não sei quantos anos da minha vida. Quer dizer, então, que eu vou chegar como suicida no mundo espiritual? Não. Necessariamente. Vai depender de você. Ele diz aqui, as células do corpo físico têm recursos infinitesimais. Há chance de recodificar elas. Mas depende das cacetadas que você vai continuar dando ou não. É necessário o quê? Cuidado. Lembra de Paulo de Tarso? Paulo de Tarso foi assassino. Foi um facínora, como era Saulo. Ele matou Estevão, que era um anjo. Paulo foi um assassino. Quando era Saulo, né? Ele se converteu. Assassino. Encontrou Jesus, entendeu a mensagem, entendeu o que ele cabia fazer, trabalhou em vida para resgatar as suas faltas. Na mesma encarnação, ele quitou seus débitos e conseguiu um crédito ainda. Desencarnou e foi recebido por Jesus. Isso aqui é para aquelas pessoas que não acreditam que um criminoso, um presidiário tenha condição de ser recuperado. Paulo é o maior exemplo de que pena de morte é um absurdo. Vai matar o que se o espírito é imortal? Matar carne? Depois ele nasce como teu filho. Para te poder aprender a amar ele. Não é assim? Ah, mas eu fiz um aborto. Quer dizer então que eu vou para um grau. Estou livre, eu vou para o inferno. Pronto. Será? Você se deu conta? Pisei na bola, ratei? Livra-se da culpa. Porque a culpa é o maior veneno de todos. Assuma a responsabilidade. Ratei. Agora eu vou tentar melhorar. Quem sabe você busca engravidar de novo? Busca adotar uma criança. Ah, Guilherme, mas eu não consegui adotar. Então, seja madrinho ou padrinho de alguém no orfanato, vem trabalhar na evangelização na casa espírita. Vai ajudar as crianças que não têm mães e que não têm pais. E assim você vai o quê? Se reabilitando diante do tribunal divino. Mas ficar se culpando porque pisou na bola, gente, é um atraso maior. Reconheça o erro e busque melhorar. Olha que bom que é. Porque Deus te ama. O auxílio mediúnico na casa espírita ajuda muito os espíritos em sofrimento que buscaram o suicídio. E a reencarnação, em muitos casos, ela é terapêutica. Porque se nós falamos que o nosso corpo espiritual acaba recebendo o impacto da agressão contra nós mesmos, o caminho do castelo branco deu um tiro na cabeça e sentiu o impacto da bala no mundo espiritual. O perispírito, que é o corpo espiritual, registrava aquela impressão. Imagina como é que fica o perispírito de um homem-bomba. Daí a Dona Ivone vai dizer no mundo espiritual que eles ficavam em completo desarranjo físico, biopsíquico, né? Psicossomático, espiritual. O perispírito ficava em desajuste, eles ficavam como alucinados no mundo espiritual. A única terapia para aqueles momentos era encarnar. Porque encarna no corpo físico, escoa aqueles fluidos em desalinho, fica como um esgotinho no nosso corpo, para escoar aquela energia, e o espírito se reabilita. Querem ver uma coisa?
Chico Xavier, Uberaba, atendendo várias famílias. De repente, uma senhora com uma criança de 4 anos no colo. A criança era cega, surda, muda, né? E não tinha os 2 braços. A mãe se aproxima do Chico Xavier e diz assim: Chico, meu filho é cego, surdo, mudo, não tem os 2 braços. E os médicos estão dizendo que ele está com uma doença e vai ter que amputar as 2 pernas. Onde é que está a justiça desse Deus que tu fala fazer isso com uma criança inocente? Que Deus masoquista é esse? O Chico ficou meio assim, para poder pesar bem as palavras que ele ia falar. Nisso aparece o anjo benfeitor Emmanuel e diz assim para ele: Chico, fala para esta mãe que essa criança que ela carrega no colo é um espírito muito mais antigo que ela. E que nas últimas 10 encarnações consecutivas, ele cometeu suicídio. E antes de encarnar nessa, sabendo da expiação e provação que ele ia passar, ele estava pensando, pedindo para a espiritualidade, que se ele tivesse inclinado a cometer um novo suicídio, que a espiritualidade mobilizasse recursos para tentar impedir. Mas agora que ele se vê com 4 anos, na condição que ele está de reajuste das vidas passadas, ele está pensando que a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai se atirar na frente de um carro, ou lá na frente do rio, para não passar por essa provação. Então, pelo amor que Deus tem por ele, vão ser amputadas as 2 pernas, sim, para ele não cometer um novo crime contra si mesmo. Quando a gente vê a ótica da reencarnação, meus irmãos, tudo muda. Aonde você vê sofrimento e dor, é amor e reabilitação para Deus. Se você não conseguir entender a reencarnação, dificilmente você vai conceber um Deus justo. Porque Deus seria um masoquista e extremamente inclinado a ver seus filhos sofrer por sofrer. Agora, quando a gente entende esses princípios, tudo muda. E por fim, então, para nós encerrarmos a nossa conversa, essa passagem do livro Memórias do Suicida, em que os mentores espirituais vão resgatar os espíritos nos vales dos suicidas. Aqueles espíritos que optaram pelo suicídio vinham para essa região aqui, e esses lanceiros, que eram hindus, vinham resgatá-los. E no livro aparece Jesus do mundo espiritual falando a um de seus prepostos, que diz assim: entreguei-os, os suicidas, já muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Jesus de Nazaré destacou Maria Santíssima como o espírito responsável para cuidar dos suicidas no mundo espiritual. Então, se você tem um parente como eu, que se suicidou-se, ele está num processo de reajuste, tá? Mas saibam que Jesus, que é o governador espiritual da terra, destacou a mãe dele para cuidar desse teu parente. Está bem acompanhado, né? Eu queria também um enfermeiro como Maria. Não sei vocês, eu queria. Porque, meus irmãos, o Senhor é um bom pastor e nenhuma ovelha vai ficar para trás. Ninguém está abandonado e condenado ao sofrimento, encarnado ou desencarnado. Ah, Guilherme, mas eu li um livro e vi Memórias do Suicida, os espíritos no Vale do Suicida sofrendo. O umbral não é inferno do espírito. Se o nosso parente foi para o Vale dos Suicidas, na passagem simbólica, levanta as mãos para os céus e agradeça que ele está lá. Mas como assim, Guilherme? Está no Vale dos Suicidas, lá onde o Alexandre da novela Viagem ficava. O lugar parece tão horrível. Não, meus irmãos. Quando o espírito vai para lá, é porque iniciou o tratamento dele. Então é terapia, não é castigo. Querem ver por quê? Me dá mais 3 minutinhos, por favor, Fábio. Tá? Querem ver por quê? Quando você encarna, tá? O Felipe era meu mentor espiritual. No mundo espiritual ele chega, Guilherme, vai reencarnar.
Tu vai ter que nascer em Viamão, em Porto Alegre, veio em Viamão, viver aproximadamente 80 anos, porque tem umas coisas para resgatar e trabalhar em outras para a tua evolução. Então tu vai ir com um tanque de combustível para viver biologicamente por 80 anos. O que é esse combustível? É o nosso fluido vital. É o que você dá no passe. Energia vital que anima a matéria orgânica. Não é espírito, é energia. É como um computador. A energia elétrica ia ser o fluido vital que anima o computador. Quando estraga uma peça e a energia não consegue funcionar, correr, o corpo morre. Energia vital é o que dá vitalidade, né? Não é vitalidade, dá vida. Então o Guilherme vem com um carro para 80 anos. Só que chega nos 40, ele sofre um processo de desgosto e resolve suicidar-se. Mas estava conectado ao perispírito dele energias animalizadas também, para viver 80. Ele chegou na metade da viagem e abandonou o carro com metade do tanque cheio. Quando você desencarna, para onde é que vai essa energia? Tu assopra e sai? Sai? Não. Ela está agregada ao teu perispírito, ao teu corpo espiritual. Então eles vão para essas regiões para expurgar essa energia mais densa. É o que Dante Alighieri fala na Divina Comédia. Está retirando aquilo mais denso. Por isso que você vai ver no livro, vem os lanceiros no meio daquela turba de espíritos lá sofrendo, e eles pediam, me ajuda, e eles passavam reto. Eu lia, mas como? Vai ajudar a criatura sofrendo? Não ajuda. Daí tinha uma voz, resgata aquele lá. Eles lá resgatavam agora aquele outro. Quem era resgatado? Aqueles que já estavam em condições de seguir o tratamento em outros níveis. É como você vê um dependente químico de crack. Tu tira o dependente químico usuário da rua e leva para uma clínica. Nos primeiros 21 dias, não adianta falar em psicoterapia, nada disso. Quando ele está na abstinência do uso do crack, é aquela fissura só para baixar a adrenalina. Essa desintoxicação primeira é ficar no Vale dos Suicidas. Então, se o teu parente for para lá, receber uma mensagem mediúnica, meu parente está no Vale dos Suicidas, agradeça e ora por ele. Porque os espíritos estão cuidando dele. Não te rebela. Ama. O teu desequilíbrio aqui é mais prejudicial para lá. E Chico Xavier, querendo deixar para as mães, no Dia das Mães, o símbolo de Maria, nossa mãezinha espiritual, ele pediu para Emmanuel retratar como é que Maria se apresentava no mundo espiritual. E daí o Chico se reuniu com um homem em São Paulo que fazia retrato falado. Tiveram 12 encontros, o Chico narrando, que o Emmanuel passava para ele, e saiu essa imagem aí. É assim que Maria de Nazaré se apresenta no mundo espiritual. É assim que o Espírito responsável por auxiliar todos aqueles que optaram pelo autoaniquilamento a se reencontrar de novo para Deus. Ela disse que tudo passa, meus irmãos. Quando você está no momento de dor e gravidade, ela disse, isso vai passar, aguenta um pouquinho. Sinal amarelo, mas aguenta um pouquinho, que isso vai passar. Por isso que Chico Xavier nos diz, apesar de ninguém poder voltar no tempo e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Sempre é tempo de recomeçar, meus irmãos. Renovar-se. Não negligencie o tempo, não negligencie a vida, valorização da vida, viver é a melhor opção. Mas se você pisou na bola, saiba que sempre é tempo de recomeçar. Recomeçar. Que essa tarde seja o recomeço para muitos de vocês, como já está sendo para nós. Obrigado pela atenção de todos. Até o próximo.